Muito bem, de volta com o TV Mar News na manhã desta terça-feira. Hoje já é dia 10 de julho. Alô, alô, o segundo semestre começou, hein? São 8 horas 22 minutos. Daqui a pouco uma entrevista com uma figuraça nota 1000. Vamos falar sobre empreendedorismo. Ele tem uma história de vida que serve de espelho, de exemplo para todos nós. Mas antes disso, nós vamos com informações ao vivo do nosso querido Videlan Araújo, que hoje está ao lado do repórter Chico Nogueira, é isso? Flávio Santos, bom dia para vocês. Diga aí, Videlan. Bom dia, Mauro Wedequim, para você. Um abraço para todos os telespectadores da TV Mar, do programa TV Mar News. Olha, aqui pelas ruas da capital alagoana, nós estamos aqui na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, né? Um cruzamento que inclusive dá ali com Ernesto Maranhão, que dá uma ideia também aqui no sentido da antiga Amélia Rosa, de um fluxo constante de veículos. E por que nós estamos aqui? Porque o Departamento Estadual de Trânsito, Mauro Wedequim, o Detran Alagoas, divulgou ontem dados que são chocantes a respeito do número de veículos não licenciados e que circulam normalmente aqui no estado de Alagoas. São mais de 380 mil veículos não licenciados aqui em Alagoas e o licenciamento com licenciamento obrigatório atrasado. Isso representa só na categoria automóvel 47,12%. no total de 808.085 veículos emplacados nos 102 municípios de Alagoas. Isso é um número expressivo, lembrando que o Detran ele já promove diversas ações, não só para poder conscientizar a população nesse sentido, mas também promove ações de fiscalização como o Blitz, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Lei Seca para tentar minimizar esses custos. Esses impactos são impactos que também trazem para a economia do Estado prejuízos. A informação que nós tivemos a respeito dessa questão é que esses valores que são colocados como valores essenciais para a máquina do Estado chegam até 100 milhões por ano em caso de uma inadimplência em números como esse, quase 380 mil veículos que não se encontram na condição de emplacados. E a Gazeta de hoje traz também detalhes no caderno Cidades, com toda uma planilha que mostra realmente essa condição. E quando chega na categoria automóvel, né, são 186.300 veículos na frota, licenciados 107.406, não licenciado, aí vai, não licenciado dá 78,89%, que é uma ideia dessa proporção. Então a maioria de veículos, né, de transporte aqui em Alagoas, nos 102 municípios, a maioria, o automóvel mesmo, continua sendo aqueles que se encontram com a maior dor de cabeça para o Detran, para poder tirar de circulação, porque tem muito veículo que está com seu licenciamento atrasado. É preciso destacar aqui para o nosso telespectador as questões que são relacionadas como pré-requisito para que ele possa receber e ter seu veículo, sua motocicleta em ordem de acordo com a lei. Para estar 100% legalizado, o dono de qualquer automóvel deve portar o certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, obtido após o pagamento das taxas relativas de licenciamento. A amarelinha está emitida apenas pela internet, né? Na verdade, você entra no site do Detran e pode fazer a emissão da amarelinha. E a do Imposto sobre Circulação de Veículos Automotores, que é o IPVA. Não pode ter um pago e outro não, porque o veículo permanece regulado do mesmo jeito. Você só vai receber o documento do ano vigente se tiver com os dois pagos. Isso é uma situação já básica que todo mundo sabe, mas esse número realmente é um número que assusta, já que se coloca aí uma ideia de que a metade dos veículos daqui de Alagoas, eles andam numa condição irregular. 47, alguma coisa, né, Mauro? Então dá uma ideia de que metade dos veículos do nosso estado, eles andam numa condição irregular. E se você paga seus impostos, se eu batalho pra caramba para pagar os meus, eu espero que o Detran possa fazer um pente fino nessa história e pegar as pessoas que têm realmente os veículos com emplacamento atrasado. Todos nós sabemos da dificuldade dos brasileiros. O cenário é um cenário de crise, isso é verdade, é um cenário de crise ainda, muita gente com dificuldade para pagar suas contas, mas se nós fazemos a nossa parte com muito sacrifício, uma hora é torcer também que os nossos telespectadores, que os alagoanos de uma maneira geral, possam pagar também os seus impostos de uma maneira digna para evitar esses transtornos. Lembrando que o constrangimento é enorme para um cidadão de bem, separado em uma blitz, por exemplo, estar com esses documentos atrasados e correr o risco de
ter o automóvel, a motocicleta recolhida para o depósito do Detran. É um outro prejuízo, é uma outra dificuldade e esses números são números que assustam mesmo. Na Gazeta de hoje, no Caderno Cidades, tem a planilha completa a respeito desses municípios e também cada categoria de transporte que tem essa condição, tanto licenciada como não licenciada junto ao Detran, para poder trazer todos os detalhes aqui no decorrer da programação da TV Mar. Eu estou ao lado do repórter Flávio Santos e segue aí o Mauro Vedequim. Segue você nessa sequência do TV Mar News com os 47 e alguns acréscimos aí % de veículos não licenciados aqui em Alagoas. Números que são números impressionantes mesmo aqui no nosso estado. Viu, Mauro? Volto já. Tá certo, Vidalan. Você não tem o retorno de vídeo, Vidalan, mas nesse momento eu estou exibindo a capa do livro do Hélio Tatsu, Você Nasceu para Vender Muito. E a gente faz questão de voltar desse jeito especial, porque o Hélio Tatsu é um empreendedor que tem uma história maravilhosa para contar e ele gentilmente está comigo aqui na manhã desta terça-feira. Hélio, muito bom dia, é um prazer revê-lo. Eu estou quebrando a cabeça aqui para lembrar em que momento que eu te entrevistei, mas o importante é que você está aqui agora, ao vivo com a gente, dentro de mais uma edição do TV Mar News. Antes da gente falar do livro, conta um pouquinho da tua história, como é que você se tornou um empreendedor e agora um escritor, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Um prazer muito grande poder estar aqui, é um privilégio poder falar do meu livro, porque esse livro é um momento especial da minha vida, né? Eu tinha um sonho de escrever um livro, porque eu costumo brincar assim, né? Você está falando que eu comecei como empreendedor, mas na verdade eu não comecei como empreendedor. Meu primeiro emprego foi como feirante, né? Dizem que todo filho de bom japonês, ou ele é quitandeiro, pasteleiro ou é feirante, né? Eu fui filho de feirante e trabalhei dos meus 10 anos até os 19 anos na feira. E depois da feira, né, eu arrumei um emprego de vendas e aí começou a minha história no empreendedorismo. Hélio, qual é a importância na tua trajetória daquilo que você aprendeu na feira? Daquilo que eu aprendi na feira, Mauro, tem 2 aspectos que eu acho que é importante para que uma pessoa vença na vida. O primeiro aspecto é o comportamental, e isso tem a ver com atitude, como você se comporta diante dos fatos, né? E o segundo ponto é o técnico, ou seja, para você vencer em qual área que seja, é importante você ser dotado de capacitação técnica. Se você for um contador, se você for um advogado, se você for um médico, você tem que saber o como você faz. Então, o que eu trago de muito valioso da época da feira? A parte comportamental, né? Da mesma forma que eu sou hoje, né? Na época da feira eu já era assim, eu já era determinado, eu já tinha muita vontade, né? Eu costumo brincar que nos últimos 5 anos que eu trabalhei na feira, eu nunca tinha faltado um dia no trabalho. Mesmo doente, mesmo chovendo, mesmo montando barraco embaixo da chuva, eu nunca faltei, né? Então isso é o que eu chamo da parte comportamental, porque às vezes você por exemplo, tem gente que tem muito conhecimento, é um verdadeiro cátedra, só que na hora de colocar as coisas em ação, falta para ele atitude, falta para ele disciplina, falta para ele organização, falta para ele tenacidade, né? E isso é uma coisa inerente ao ser humano. E no meu caso, desde a época da feira, eu já era desse jeito. Então, até no meu livro eu falo muito sobre isso, né? O comportamental e o técnico, né? No livro, por exemplo, eu ensino vender do ponto de vista técnico, né? Precisa ter dom para vender, Hélio? Existem pessoas, Mauro, que têm mais facilidade de vender do que outras pessoas, como o canto, por exemplo, né? Mas se você fizer aulas de canto, você pode não ter uma voz maravilhosa, mas você aprende a cantar sem desafinar. E na venda, se você tiver técnicas, ou seja, se você souber a metodologia de venda, a ciência que existe por trás de uma técnica aplicada, você pode aprender também. Talvez você não nasça com aquilo, entre aspas, que as pessoas falam, o dom de vender, ou o dom das palavras, mas se você entender a técnica, a ciência que está por trás, você vende. Da mesma forma que você canta.
Antes de falar das 3 técnicas, que eu sei que é o pulo do gato aí, é claro que a gente não vai esgotar aqui, porque as pessoas têm que comprar o livro. Eu queria saber o seguinte, Hélio, quando você estava na feira e que você contou agora há pouco, que você conseguiu um emprego, naquele momento você já sonhava em ser empreendedor? Em que momento que despertou isso em você? Hoje você que está à frente da Roquem, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Na verdade, Mauro, eu vejo assim, ó, hoje eu estou com 49 anos. E uma das coisas que a vida me ensinou foi que não existem males que não vêm para o bem. Sempre alguma coisa que acontece na tua vida vai se justificar lá na frente. Quando eu tinha 9 anos de idade, Mauro, minha mãe faleceu. Né? Ela faleceu de câncer. E eu me recordo, assim, isso foi muito traumático na minha vida, porque antes da minha mãe falecer, os médicos deram alta para ela, porque já sabiam que ela ia falecer. E um fato que me marcou foi... eu lembro minha mãe juntando os vizinhos de casa e ela falava com os vizinhos e pedia para os vizinhos ajudar meu pai a criar os filhos, que era eu com 9, minha irmã com 8 e meu irmão com 2. Puxa, e minha mãe chorava. Então, aquela cena fez com que eu quisesse muito ajudar meu pai. Então, eu fui para a feira. Meu pai era feirante, então eu fui para a feira, fui para ajudar ele e aí eu não consegui estudar. Né? Eu tenho o 1º grau, fiz o primeiro do ensino médio e depois de lá para cá eu não estudei. Mas eu acho que esse fato ele marcou muito a minha vida. Então eu sempre fui muito determinado em primeiro ajudar meu pai e depois mudar de vida. Né? Já está mais do que respondido. Vamos falar da Roquem, é uma companhia que mexe com purificadores de água, é isso? Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. A Roquem é uma... Só para explicar, Roquem em japonês significa seguro. Muito legal a ideia. É isso aí, seguro saúde, né? Porque, de novo, às vezes a gente não sabe as coisas que a vida toma, né? Quando eu fundei a Roquem, era para ser uma corretora de planos de saúde. Não tem nada a ver com filtros de água, que é o que a gente faz hoje. A Roquem, esse ano completa 21 anos, nós temos aproximadamente 2 milhões de clientes, 2 milhões de produtos. Né? Nosso principal business, nosso principal negócio é o negócio de locação de aparelhos de tratamento de água, né? Aluguel de filtros d'água, é um negócio novo. Né? E nós somos o 2º maior player. O primeiro, o mais forte é a Brastemp, com faturamento em torno de uns 300 milhões aproximadamente, e a gente que fatura acima de 120 milhões. Né? E esse negócio de filtro d'água, ele surgiu exatamente porque o plano de saúde não deu certo. Que interessante. E hoje vocês estão no Brasil e também há presença no exterior, né? Nossa presença no exterior é pequena na parte de venda. Nós temos Brasil, Paraguai, temos Portugal, Espanha, poucas vendas na África, Nigéria e Angola, e operações de fabricação, né? A gente fabrica em Ningbo, na China, fabricamos em Bangkok, na Tailândia, e fabricamos em São José do Rio Preto, em São Paulo, que é a minha cidade. Que bacana, uma cidade maravilhosa. Você que ainda não conhece, tendo a oportunidade, conheça São José do Rio Preto. Aliás, o interior de São Paulo é fantástico, né? Um desenvolvimento muito interessante e traz para a gente figuras como o Hélio. Hélio, vamos falar então do livro. Tenho certeza que quem está em casa quer saber. Mauro, você não vai perguntar como é que eu faço para comprar o livro? O livro já tem aqui em Alagoas. Afinal de contas, o que você está fazendo aqui na nossa querida capital? Eu estou visitando, eu tenho uma rede de franquias, né? As franquias Roquem, e também tem um negócio novo, que é a plataforma de venda direta HK Club. Né? Que a gente, na plataforma, nós vendemos cosmético, perfumaria, nutrição, agora nós vamos entrar com semi-joia, vai entrar com lingerie, tem um portfólio gigantesco de produto. Então eu vim visitar o Nordeste, eu estava em Aracaju até ontem, e vim para falar sobre a plataforma, visitar os meus franqueados, dar um treinamento, né? Falar também sobre o meu livro. Meu livro ele deu best-seller na lista da Veja como um dos mais vendidos, também entrou na Publish News como um dos livros bem vendidos. E esse livro, Mauro, eu acredito que ele ajuda muito as pessoas. Vamos falar então das 3 técnicas? Volta aí na telinha para a gente, por favor. Fique à vontade, Hélio. Então, Mauro, esse livro,
ele apresenta um repertório de técnicas de venda, ele apresenta metodologias de venda. Então, por exemplo, toda vez que você precisa se comunicar, ele é um processo de venda. Nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade. E quando você vive em sociedade, você tem a necessidade de se comunicar. E para se comunicar, existe técnica. Então, se eu vou falar, né, eu estou querendo influenciar alguém. E para fazer isso tem começo, meio e fim. Então a gente apresenta, por exemplo, aí a metodologia AIDA, que é uma metodologia utilizada para vender qualquer tipo de produto, ideia ou serviço. Eu apresento aí o conceito das técnicas de fechamento de venda. O que é um fechamento da venda, né, que muitas pessoas demonstram maravilhosamente bem, falam muito bem do seu produto, ideia ou serviço, mas na hora de fechar não sabe fechar. Na hora de fazer o closing da venda, não conseguem. E aí eu trago um repertório de 10 técnicas de venda que ajuda, que faz com que ele seja muito mais assertivo no processo de fechamento. Quer dizer, tem 250 páginas aí e dá para brincar, porque eu misturo um pouco, sempre trazendo um pouco daquilo que eu vivi como vendedor, como empresário, e daquilo que eu aprendi nos livros e aquilo que eu coloquei em prática e que funcionou para a minha vida. E eu trago nesse livro. Eu tenho um carinho muito grande pelo livro, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Que bacana. É o primeiro livro do Hélio. Vamos colocar aí o site. Tem o site também da Roquem, não é isso, José? Está aí para você. Tatsu Academy. Puxa, tá chique demais, viu? .com. Você tem aí toda a história dessa figuraça do bem demais que é o Hélio Tatsu. Volta para o livro, nosso querido Márcio André. Já tem aqui nas livrarias da nossa querida capital, já está no Brasil. Brasil todo, nas principais livrarias do Brasil. Hélio, quando você olha, eu sei que eu tenho uma afinidade muito grande com os orientais, até porque em São Paulo você, se não é amigo, num primeiro momento você se torna amigo depois, porque você convive muito com os orientais. E eu que morava na Aclimação, que é o bairro colado com o bairro da Liberdade. E eu tenho grandes amigos de ascendência japonesa, principalmente. Eu sei que o oriental tem uma coisa muito grande de agradecimento aos mais velhos. Queria que você falasse um pouco para a gente encerrar da importância do teu pai e da tua mãe nessa trajetória tão bem sucedida. Meu pai foi um cara, Mauro, que não estudou, né? Meu pai fez até a 4ª série primária. E minha mãe foi uma dona de casa que sempre ajudou meu pai. Eu me recordo, por exemplo, que no período que minha mãe era viva, eu nunca vi minha mãe discutindo com meu pai. Então, minha mãe tinha valores muito bem firmados em termos de criação e de valores. Apesar de ser uma pessoa que não estudou, né? Meu pai eu estou dizendo ignorante em termos do desconhecimento, claro. Mas ele foi um cara que tinha uma base moral, uma base de valores muito forte, né? E isso eu aprendi do meu pai. Meu pai era um cara muito trabalhador, muito desorganizado para negócio, e eu aprendi também com ele. Eu fui para o outro extremo, sou muito organizado com relação aos meus negócios, mas meu pai, ele serviu como homem que me inspirou a vida toda a fazer o que tem que ser feito da forma correta, e que as coisas na vida não tem atalho, mano, não tem atalho, né? E as coisas não te acontecem de graça, você tem um preço sempre a pagar, e eu aprendi com eles. Parabéns, muito obrigado pela presença. Gente, com esse presentaço que a gente dá a vocês, tá aí essa oportunidade do livro, você conhecer a história do Hélio, que é super jovem, super simpático. Agora, fiquei com inveja da elegância do Hélio. O Hélio está esbanjando elegância. Hélio, eu também não posso encerrar sem te perguntar o seguinte: a tua esposa, nessa tua trajetória, também tem um papel muito importante, né? Tem. E por incrível que pareça, Mauro, eu casei com uma mulher muito parecida com a minha mãe. Muito parecida. Ela é muito dedicada aos meus filhos, ela é muito dedicada a mim, ela cuida de mim, ela me liga para saber o que eu vou comer, onde que eu estou, o que eu estou fazendo, que hora que eu estou dormindo. Eu sou muito feliz porque eu tenho 25 anos de casado, tenho 3 filhos. 2 filhos meus estão fora do Brasil, estão estudando, estão lá nos Estados Unidos, um está em São Paulo, né? E
A vida é verdade, eu passei por muita dificuldade, mas a vida me presenteou com bons amigos, bons parceiros. Eu estou aqui em Maceió, eu estou muito feliz porque, graças a Deus, está se juntando pessoas boas para trabalhar com a gente, né? Até me arrepio, assim, porque eu sou um cara de sorte porque eu tenho pessoas muito boas ao meu lado. Se você conhecer a minha equipe, os meus funcionários, os meus diretores, né? Os meus parceiros comerciais, os meus franqueados, os meus afiliados, eles se parecem comigo, tem a minha cara igualzinho, né? E isso, nesse ponto, eu tenho muita sorte. Parabéns mais uma vez. Gente, com esse testemunho muito legal, exemplo, como eu disse na chamada, né? Para todos nós, a gente vai para um rápido intervalo enquanto eu me despeço aqui do Hélio e toda a equipe. Quem são essas pessoas? Se você quiser dar crédito, fica à vontade, viu, Hélio? Tem uma moça linda ali gravando. Nosso querido amigo lá. O Eduardo e a Amanda são os dois empreendedores que começaram. A Amanda Nóbrega é uma líder da venda direta, uma grande referência no Brasil. Bacana, parabéns. O casal, Eduardo e Amanda, eles que encabeçam o trabalho aqui, são os pioneiros aqui. E por isso que eu digo, assim, a gente tem felicidade, tem a sorte de encontrar, sorte mesmo, de encontrar esse casal maravilhoso que compartilha dos nossos valores, daquilo que a gente acredita e quer fazer o trabalho correto. Muito bom. Gente, um rápido intervalo, eu volto já com outras notícias e eu vou firmar um contratinho aqui com o Hélio. Aí ele fica aqui mais um mês em Alagoas, fica participando todos os dias aqui. 8 horas e 44 minutos.